pessoal, sou a professora Cristiane, professora de literatura. Vamos falar hoje de uma obra que é importantíssima, né, para a literatura portuguesa e também diretamente a brasileira, já que influenciou alguns escritores. Estou falando de O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Gente, o Eça de Queiroz é o grande escritor realista português, né? Inclusive, há sempre aquele embate, quem foi o grande realista da língua portuguesa, se foi Machado de Assis ou Eça, né? E neste livro, né, eu acho que é o livro mais famoso do Eça de Queiroz, porque justamente é um livro em que vai conter o âmago, né, a parte essencial do realismo como um todo. Para quem não sabe, né, o realismo é uma escola literária do século XIX que vai entrar em combate com o romantismo com aquela carga sentimental, ingênua. Diríamos que o realismo, né, ele não vai querer, não vai desejar expressar somente os bons sentimentos do homem, já que no século XIX, na Europa, isso já não existe mais. As metrópoles, os interesses econômicos e sociais são mais importantes do que o próprio sentimento. O realismo na literatura, diríamos que foi o nosso primeiro Big Brother. Porque imagine, pessoal, não havia TV, não havia internet, não havia nada. Cada um vivia a sua pequena vidinha interna, doméstica, cada um cometendo os seus crimes, os seus pecados de maneira tão anônima. E vem a literatura e expõe justamente esses pequenos crimes burgueses, né? Então diríamos que depois de um pequeno período em que o romance, esse gênero tão do século XIX, ele vai expressar a mocinha romântica sofredora, logo depois vem outro estilo como realista, e ao invés de você mostrar aspectos que já são utópicos do século XIX, mostra um pouco da vida como ela é. Então você, a dona de casa, a mocinha, o estudante, abriam um livro realista e tinham acesso justamente a esses pequenos segredos, né, do homem burguês do século XIX. Por isso que é uma escola literária tão interessante, tão importante, porque é a primeira vez que abrimos o livro e temos essa oportunidade de ver o pior de nós mesmos, né? E claro, pessoal, no século XIX, onde o velho mundo já está cansado, né? Imagina quantos séculos de história, diríamos que algumas instituições já estão falidas, tais como a igreja, porque o Estado já é laico, a questão da fé já caiu um pouco de moda, e também o casamento. As pessoas ainda no século XIX se casam por interesse, por conveniência. Casar por amor ainda é uma coisa fora do comum. Então as pessoas se casam para ter tranquilidade. Mas, né, essa instituição já falida no século XIX começa a mostrar um certo cansaço da parte feminina. Diríamos que esse grito de liberdade da mulher começa a ter no século XIX, onde já se escandalizam mais, já aparecem mais os adultérios. Então diríamos que um dos motes principais da literatura realista justamente é uma tríade, né, entre uma adúltera. Lembrando, pessoal, que o primeiro romance realista se chama Madame Bovary, um romance francês do Gustave Flaubert, publicado em 1857, a adúltera, o fraco, que é geralmente o marido, aquele homem sem paixão, apático, e claro, o que tem o estereótipo de forte, aventureiro, que é o amante. Só para vocês terem ideia como esse pequeno Big Brother, que foi o romance realista, não foi uma coisa fácil de ser introduzido. O primeiro romance realista que eu falei para vocês, Madame Bovary, que trata do adultério pela primeira vez, o autor, Gustave Flaubert, foi processado por imoralidade. Então, é justamente esse conflito que gira o romance realista. O Eça de Queiroz, pessoal, ele é um escritor português, aqui é já a segunda fase da sua literatura. A primeira fase ainda é a fase inicial, experimental. Diríamos que a segunda fase dele começa com o Crime do Padre Amaro. E esse aqui é um livro da segunda fase, né, do Eça. O Eça de Queiroz era leitor do Gustave Flaubert. Inclusive, muito se compara o Primo Basílio com a Madame Bovary, esse primeiro romance realista. Por quê? Porque tanto Luísa, a mocinha do Eça de Queiroz, quanto a Emma Bovary, a mocinha de Flaubert, ambas são leitoras de romances românticos.
Ambas são mulheres casadas que, lendo aqueles romances cheios de sentimento, paixão e aventura, vão esperar no casamento algo que leram nos livros. É o que nós chamamos de bovarismo, de Bovary. Mas claro que quando casam, o que acontece? Não encontram justamente a satisfação e vão tentar procurar fora do casamento a aventura de uma grande paixão. Pois bem, pessoal, vamos ver sobre o que se trata essa história, que é muito, muito interessante. Ela é muito, muito intensa, inclusive, né? Eu creio que sim, houve uma inspiração direta do Madame Bovary, mas o Eça de Queiroz conseguiu recriar esse conflito da mulher adúltera, né? Pois bem, pessoal, a história justamente começa com o Jorge, né, que é o marido fraco, insensível, almoçando, jantando, perdão, lê o jornal, fala de uma viagem que fará. E lá, ao lado dele, está sua esposa, que é a Luísa. A Luísa é uma moça bonita, bem educada, leitora de grandes romances. Inclusive, o romance que ela lê logo no início do livro é A Dama das Camélias, que em todos os romances românticos, as mocinhas sempre estão lendo A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, né? Pois bem, e ali, nesse jantar, enquanto ele fala da viagem, a Luísa, ela abre um bilhete que ela... meu primo Basílio está vindo de viagem. O seu primo Basílio, né? Só lembrando, né, pessoal, eles estão em Lisboa, né? O primo Basílio, né, o primo de Luísa, ele tinha ido para o Brasil fazer fortuna e escreveram uma carta para Luísa avisando que retornaria a Portugal. Então aqui logo no início já tem essa questão, o triângulo já se forma. E quem é justamente Jorge, que é esse marido, né? O Jorge é um homem, eu não diria insensível, é um homem apático. Ele casara porque queria ter uma vida mais tranquila, sua mãe morrera, conhecer a Luísa. Sabe aquela coisa meio que quase olhando o currículo da pessoa? Tem boa pele, tem bom cabelo, não tem mau hálito, então eu vou casar com ela. O Jorge era um homem pragmático, um homem prático. Justamente, claro, esses homens, né, que são retratados como os maridos traídos na literatura realista, sempre têm esse caráter muito apático. E geralmente, pessoal, são personagens planos. Por que eles são planos? Porque eles não têm muita profundidade psicológica. Eles são simples, rasos. E Jorge era um homem raso. Já Luísa não. Luísa, né, enquanto ela lembrava, lá lia a carta do Basílio, ela lembrava que ela já namorara o primo. Namoraram, entretanto, pelo fato dele ter ido para o Brasil fazer fortuna, eles terminaram o namoro. E 3 meses depois, 3 anos depois, ela se casa com Jorge. E Basílio, até então, nós não temos acesso ainda ao seu caráter. Porque o Basílio, geralmente, diríamos que esse, né, que é o conquistador, ele tende a ser mais esférico, mais profundo, mais imprevisível do que o próprio marido. Pois bem, tá lá esse início de enredo, mas tem uma quarta figura que também é essencial, que é a Juliana. A Juliana, pessoal, é uma empregada da Luísa. Ela é uma empregada doente do coração, ela é raquítica, ela é estranha, ela é seca, branca, magra demais. E ela é invejosa, porque ela sempre quis vencer na vida, só que ela sempre se dá mal, ela fala mal das patroas. Ela só conseguiu emprego com o Jorge porque ela cuidara da sua tia doente até o final da vida. Pois bem, ela tem um ódio e a relação dela com Luísa, com a patroa, não vai ser fácil. Uma vez que a Luísa é a típica burguesa também do século XIX e vai tratar muito mal a Juliana. A cara tá suja, tá fedendo, a roupa não tá bem engomada, então é uma relação conflituosa. Então, desde o início, o cenário já não é propício à tranquilidade. É para dar encrenca. Pois bem, aí o Jorge viaja, já está a Luísa sozinha. Então, um dia Juliana, lá limpando a sua casa, toca a campainha. Um homem, um janota, né? Um homem muito bem vestido, com um ar trigueiro, com os cabelos negros, com um pouco grisalhos, bate, né? E é justamente Basílio chamando pela prima Luísa. A Juliana chama justamente a patroa, né? E fala: um janota que está querendo falar com você.
já nota um homem muito assim afetado na vestimenta. E aí os primos se encontram, Luiz e Basílio. O Basílio, pessoal, ele é um cara que foi fazer fortuna no Brasil, mas antes disso ele vivera muito tempo em Paris. E o Basílio representa justamente esse cara que foi afetado pelo chic Paris. É uma coisa que o Essa critica ao longo da vida. O homem pode ter raiva dessa palavra. O Basílio, ele vai ser aquele homem que foi infectado por esse estrangeirismo francês, que é chique, que olha as pessoas pela vestimenta, pelo trato. Então, ele vai ser um homem meio afetado. E ele vai contar para a Luísa como foi a sua viagem e não sei lá o quê. E aí ele começa a julgar, inclusive, os amigos da Luísa pela vestimenta, pela classe. Tal como o Julião, que era um médico altamente estudioso, mas se vestia mal, e o Sebastião, que era amigo do Jorge. Então parece que ninguém estava à altura de Luísa porque não tinha esse ar chique, né? Pois bem, gente, o Basílio, esse homem afetado pela civilização francesa e seus vícios, claro que não ia se aproximar de Luísa com apenas a intenção de tomar um cafezinho com ela. Aos poucos, pessoal, ele começa a jogar o charme para a prima. E a Luísa, gente, ela é uma mulher que ela tem um casamento altamente frustrante, então ela encara aquele homem altamente sedutor, claro que ela vai se sentir também atraída por ele. E o Basílio vai jogando charme, né? E vai contando os causos, né? Que ele conhecia. Não, olha só como ele era perigoso, pessoal. Começa a falar sobre as suas amigas, as suas conhecidas de Paris, e ele usava a seguinte expressão: ela era uma mulher muito distinta e naturalmente tinha o seu amante. E ele começava a falar isso para Luísa. Não, que tal mulher da sociedade tal, naturalmente, por ser tão distinta, tinha o seu amante. Parecia que uma mulher do século XIX, com um pouco de classe, teria um amante. E claro que aí a Luísa começou a ser afetada, né, por esse galanteio. Galanteio é a palavra exata para a gente definir o que o Basílio estava fazendo. Então chega um momento que eles vão passear de coupé, né, que é como se fosse uma carruagem lá, e ele vai beijar fervorosamente as mãos de Luísa, vai beijar a boca de Luísa. Aí começa justamente esse romance adúltero, né? Só que assim, gente, não tinha WhatsApp na época, não tinha nem e-mail. Como que haveria a conversa entre os amantes? As malditas cartas de papel, que são altamente comprometedoras. Pois a Luísa, que não tinha tanta experiência com adultério, depois desses beijos ela começa a escrever para o Basílio cartas de amor, que eu estou sofrendo, não demore, venha, não sei o quê. E ela começa a escrever. E numa dessas cartas, ela está escrevendo lá no seu quarto uma carta para Basílio falando de amor, e ela ouve um barulho, acha que é o Jorge chegando de viagem, porque o Jorge está viajando, e ela joga o papel na lixeira e pronto, vai lá ver o que acontece. Não era nada, volta pro quarto, claro, né, para pegar essa carta que ela amassara, não estava mais lá. Pergunta para a Juliana falou: já foi pro lixo, senhora, agora já era. E aí tá tudo bem, pessoal, só que essas cartas que ela escreve vão ser roubadas por quem? Por essa empregada, né, fura-olho, que é a Juliana. Claro, pessoal, vocês acham que ela não vai depois lucrar com isso? Pois bem, começa então esse caso entre a Luísa e o Basílio. O Basílio falou: nossa, não é bom, porque assim, todo dia o Basílio frequentando a casa de Luísa, a gente começa a pegar mal. A vizinhança começa a falar pro Sebastião: quem é esse cara? Ela começa a ficar mal falada. Então, o Basílio diz assim para ela: vamos pegar um lugar só nosso, que você diz que vai fazer alguma caridade por aí, e nós nos encontramos nesse lugar, um lugar íntimo, escondido, que ele chama de paraíso. E claro, a Luísa, leitora de romances românticos, deve ser um lugar lindo, bem, como chique igual o Basílio, muito bem arrumado, elegante, cheiroso, deve ter flores, deve ter... ela sonhadora, e ele leva para esse lugar. Quando ela encontra, pessoal, olha... é um motel de quinta. Não tinha motel naquela época, era uma pocilga.
Sabe aquele lençol sujo, aquela casa suja, um ambiente altamente barato? A Luísa se vê nesse lugar sujo. E é nesse lugar sujo que ela vai viver a sujeira desse adultério. Só que assim, gente, o Basílio, ele tem um amigo que é o Reinaldo, ele conversa assim, ela é gostosinha, ele fala isso, ela é saborosa, então eu tô com ela por isso. Ele é muito nojento. Daí você começa a perceber quão nojento é o Basílio. E a Luísa lá se matando, né, sendo mal falada, e esse cara só assim querendo ter um casinho, já que ele não trouxe a sua amante Alfonsine de Paris. Então tá lá passando tempo com a Luísa. E a Luísa, né, começa a perceber que tá indo demais nesse paraíso e fala para ele: ai, Basílio, eu acho melhor a gente se afastar um pouco, porque a gente tá muito intenso. E aí a pior coisa que a mulher pode escutar: ah, tá, diz o Basílio, tu não quer mais me ver? Tá tudo bem, cara, que ódio. Ele fala isso pra ela e ela percebe que não existe mais aquela paixão intensa do Basílio. Claro, pessoal, o tédio, o spleen, o ennui, que do século XIX, o tédio, ele está entediado já com a Luísa. Pois bem, e daí vai ter aqueles momentos, né, que ela... Claro, depois que ele começa a esfriar, ela também esfria. E ele, que não quer perder a comidinha, ele vai fazer o quê? Ele chora, beija a mão dela, depois fica entediado, chora a mão dela. É um inferno. E ela vai acreditando porque ela é trouxa. Aí, pessoal, tem um momento que ela chega em casa e vê a casa suja. E vai falar com a Juliana: Senhor Juliana, que história é essa? Que casa suja é essa, minha filha? Vai limpar a casa. A Juliana fala assim. Juliana cansou. Juliana fala assim: olha, não vou limpar. Eu vou limpar a hora que eu quiser. E se eu não quiser limpar, não limpo. Sabe por quê? Porque eu tenho as suas cartas. O que acontece com a Luísa, pessoal, depois disso? Ela desmaia. Pá! Essas personagens do século XIX são inacreditáveis. Ela desmaiou. Aí a história vai inverter. O conflito é o momento clímax da história. A Juliana vai chantagear a Luísa. Ela vai exigir 600 mil réis para ela calar a boca. E a Luísa vai atrás de Basílio. Basílio, pelo amor de Deus, eu preciso desse dinheiro. E o Basílio vai falar assim para ela: olha, não tenho. Também não vou pagar por essas bobagens de você, não. Ah, paciência. Olha que filha da Neco. Pessoal, então, ele vai lá e não quer saber. E a Luísa não tem dinheiro. Aí volta, né, a falar com a Juliana não quer saber. E aí, pessoal, fuga. O Basílio vai falar: se não tem dinheiro, eu vou voltar para Paris. Ah, que se dane, vou embora. Já ficou chato isso aqui, já perdeu a graça. E a Luísa se vê sozinha, mal falada, corrompida, com uma dívida com a Juliana. Já que não tem dinheiro para dar, ela vai fazer o quê? Vai ser empregada da Juliana, vai limpar, vai engomar, vai fazer faxina. A Juliana vai dormir no quarto bom. A Juliana vai virar patroa. O Jorge volta de viagem e percebe que é algo errado, já que a Juliana tá com muito, né? Ela tá muito bem, enquanto a Luísa não tá mal. Só que a Luísa, para não dar na telha, ela faz tudo escondido. O Jorge um dia pega a Luísa engomando a roupa dele, coisa que era para a Juliana fazer. E a Luísa fala: não, a Juliana é doente, não sei o quê. O Jorge quer demitir a Juliana. Imagina o desespero da Luísa, porque se ele demite a Juliana, acabou o casamento dela. Pois bem, chega num clímax assim, de conflito, de humilhação. Aí, qual é a ideia da Luísa? Eu vou me prostituir. Já que a sua amiga Leopoldina tinha um caso com um banqueiro. O que a Luísa pensa? Vou dormir com o banqueiro, me dá 600 mil réis e eu dou pra ela. Olha como é a degradação da própria Luísa. Só que ela não consegue, pessoal, ela não consegue fazer isso. Volta para casa e vai falar com o Sebastião, que era o amigo justamente de Jorge. Conta tudo. O Sebastião, junto com o delegado, o oficial de justiça, o oficial de polícia, vai para casa da Juliana, rouba a carta, vai enfrentar a Juliana. E aí, pessoal, o que acontece? A Juliana, que já era muito doente, fica tão possessa que ela cospe e morre. As pessoas morrem assim nos romances, né? Ela cospe, morre e pá! O que acontece? Já estava tudo resolvido. Entretanto, a Luísa, ao invés de ficar bem, já que a sua maior rival inimiga morre, ela começa a sentir culpa de tudo que ela fez e vai adoecer. Dor de cabeça, o Jorge sabe o que está acontecendo, dor de cabeça, até que ele descobre justamente as cartas, né? E descobre por que a Juliana estava chantageando a Luísa.
Pois bem, chega um momento, pessoal, que é bem complicado, que como não estavam fazendo feitas as compressas, eles raspam a cabeça da Luísa, raspam a cabeça dela, e o marido vê aquela mulher sem cabelos. A gente vai perceber um certo repúdio até do Jorge para com Luísa, mostrando como essa coisa rasa mesmo do Jorge, que só queria uma mulher bonita. Não tem jeito, pessoal. A Luísa, ela vai morrer. Morre. Um dia ela não aguenta mais. Morre, tenta reanimar, ela não consegue. E assim, pessoal, ela era uma mocinha romântica dentro do romance realista. Ela morre. Sabe como termina a história? Basílio volta para Portugal, vai visitar Luísa, descobre que ela morrera e fala para o seu amigo: nossa, se eu soubesse que tudo ia acontecer antes que tu tivesse trazido Alfonsine. Cara, é o homem mais frio da literatura, porque ele lamenta assim, eu ter trazido a minha amante francesa que seria mais fácil. Pois bem, pessoal, vocês percebem justamente que o realismo está sempre tratando essas personagens românticas num mundo altamente complicado, vicioso, que é o mundo realista. Essa foi a hora de hoje e até a próxima.